Johnny Lucas, esse rico empresário, é muito pontual. Ele nunca se atrasa para um encontro e chega no trabalho todos os dias da semana às 6h30 da manhã. Como ele consegue isso? Ora, deve ser por causa de seu relógio de pulso. Será que Johnny usa um relógio caro? Nessas alturas você já deve ter imaginado a resposta. E mais uma vez o público fica decepcionado. Nada menos de metade dos milionários pesquisados nunca na vida pagou mais de 235 por um relógio. Cerca de 1 em 10 nunca pagou mais de $47, ao passo que 1 em 4 pagou 100 ou menos. É certo que alguns milionários compram relógios caros, mas estes são minoria, mesmo entre os milionários. Apenas 25% dos entrevistados pagaram 1.125 ou mais. Cerca de 1 em 10 pagou 3.800 ou mais. E cerca de 1 em 100 pagou $15.000 ou mais. Com certeza Johnny iria pedir desculpas aos telespectadores por ter gostos tão banais em matéria de roupas e relógios. Mas com certeza ele também iria definir sua posição relatando o seguinte: moro numa boa casa e não tenho hipoteca. Todas as mensalidades dos meus filhos na universidade já estavam inteiramente pagas antes mesmo de eles entrarem na faculdade. Infelizmente, a história de Johnny, incluindo seu pedido de desculpas, nunca será televisionada. São tão raros os Johnny Lucas. Por que tão poucas pessoas na América são ricas? Até mesmo a maioria dos lares, como uma renda anual de 6 dígitos, não é afluente. Essas pessoas têm uma orientação diferente da de Johnny Lucas. Elas acreditam em gastar hoje o dinheiro de amanhã. Estão inclinadas a fazer dívidas e a entrar na roda viva de ganhar e consumir. Para muitas delas, quem não demonstra posses materiais abundantes não tem sucesso. Para elas, pessoas como Johnny Lucas, que não são orientadas para o exibicionismo, são suas inferiores. Provavelmente, Johnny Lucas não é tido em alta conta por muitos de seus vizinhos. Numa escala de status social, ele está abaixo da média. Mas com quais critérios? Aos olhos de seus vizinhos, Johnny tem um baixo status ocupacional. Ele é dono de uma pequena empresa de serviços de zeladoria. O que acontece quando, ocasionalmente, ele volta para casa numa das suas caminhonetes destinadas a zeladores? A caminhonete fica na porta de sua garagem até ele sair no dia seguinte. O que irão pensar os vizinhos? Eles não sabem que Johnny é financeiramente independente. Eles não lhes dão pontos por ser casado e nunca ter se divorciado, por ter pago integralmente a universidade dos seus filhos, por dar emprego a dezenas de pessoas, por ter integridade, ser frugal, já ter pago sua hipoteca e assim por diante. Não muitos dos seus vizinhos preferiram que Johnny se mudasse daquele bairro. Por quê? Talvez porque ele e sua família não aparentam ser ricos, não se vestem como os ricos, não têm os veículos dos ricos, nem trabalham em cargos de alto status. Jogando bem na defesa. Os afluentes costumam responder sim a 3 perguntas que incluímos nas nossas pesquisas. Seus pais eram muito frugais? Você é frugal? Sua esposa é mais frugal do que você? Esta última pergunta é de máxima importância. Não só os acumuladores de riqueza mais prodigiosos são frugais, como também suas esposas tendem a ser mais frugais. Considere o lar afluente típico. Perto de 95% dos lares milionários são compostos de casais casados. Em 70% desses lares, o homem contribui com pelo menos 80% da renda. A maioria desses homens joga na ofensiva na chamada geração de renda. Boa ofensiva em termos econômicos significa que uma família gera uma renda significativamente mais alta do que a norma, o que nos Estados Unidos é uma renda anual realizada de aproximadamente $33.000. A maior parte desses lares também joga muito bem na defesa, isto é, são frugais quando se trata de gastar em bens e serviços de consumo.
Entretanto, a existência de um gerador de alta renda num casal não significa automaticamente que haja um patrimônio líquido. Outra coisa deve estar presente. O milionário do tipo self-made resumiu isso da melhor maneira quando nos disse: não consigo fazer minha mulher gastar dinheiro nenhum. Ninguém pode se tornar rico em uma geração se for casado com uma pessoa perdulária. Um casal não pode acumular riqueza se um dos seus membros é um hiperconsumidor. Isso é especialmente verdade quando um deles ou ambos estão tentando construir uma empresa de sucesso. Poucas pessoas conseguem manter hábitos de consumo extravagantes e, ao mesmo tempo, construir riqueza. Ode a uma esposa frugal. Como foi que a esposa de um milionário reagiu quando seu marido lhe deu 8 milhões em ações de sua empresa que ele acabava de lançar no mercado? Segundo seu marido, que está casado com ela há 31 anos, ela disse: obrigada, aprecio muito. Daí ela sorriu e, sem mudar de posição, continuou sentada na mesa da cozinha, recortando dos jornais da semana os cupons de desconto em supermercados, cupons de 25 centavos e 50 centavos. Nada é tão importante a ponto de interromper suas tarefas de sábado de manhã. Ela continua fazendo hoje como sempre fez, mesmo na época em que tudo o que nós possuímos era a mesa da cozinha. E é assim que estamos bem de vida hoje em dia. Fizemos muitas escolhas e sacrifícios no início do nosso casamento. Você pergunta, por que não sou rico? Bem, vamos examinar o seu estilo de vida. Será que ele é bem ofensivo? Será que você está na categoria anual dos 70 mil dólares, 100 mil dólares ou 200 mil dólares? Parabéns! Você joga muito bem na ofensiva. Mas por que você continua perdendo no jogo que se chama acumulação de riqueza? Seja sincero. Será que você joga pessimamente na defesa? A maioria dos que ganham alta renda está na mesma situação, mas não a maioria dos milionários. Os milionários jogam muito bem nas duas frentes, tanto na ofensiva como na defensiva. E com muita frequência, sua grande defensiva os ajuda a ganhar mais e acumular mais do que aqueles que ganham uma ofensiva superior. A pedra fundamental da acumulação de riqueza é a defesa. E essa defesa deve estar ancorada no planejamento e no orçamento. Descobrimos que vários grupos ocupacionais contêm grandes números de bons planejadores e orçamentistas. Leiloeiros ricos. Nossa pesquisa mais recente sobre os leiloeiros descobriu que mais de 35% deles são milionários. Essa porcentagem é ligeiramente mais alta do que a proporção de lares milionários estabelecidos nos bairros urbanos e suburbanos mais finos da América. Os leitores sempre estiveram na nossa lista dos tipos mais altamente produtivos desde que começamos nossos estudos sobre ocupações em 1983, quando eles estavam no 6º lugar entre os que obtiveram uma renda anual realizada de mais de 100 mil dólares. Mas não foi só a renda dos leiloeiros que chamou a nossa atenção. Dado o mesmo nível de renda, quem acumula mais riqueza, um leiloeiro que mora numa pequena cidade ou alguém que mora num bairro urbano ou suburbano de alto status? Como você pode imaginar, é o típico leiloeiro. Os leiloeiros são mais frugais do que seus equivalentes que geram alta renda e moram em áreas de prestígio. Eles têm um nível menor de despesas, tanto domésticas como comerciais. Até certo ponto, esses dados se explicam pelo custo mais baixo de se morar e trabalhar numa cidade pequena. Contudo, mesmo levando em consideração o custo de vida, os leiloeiros são mais inclinados a acumular riqueza. Considere o seguinte: na média, os leiloeiros milionários têm 50 anos de idade e são de 6 a 8 anos mais jovens do que os milionários urbanos/suburbanos. O leiloeiro milionário médio gasta em moradia apenas 61% do que gastam os milionários urbanos/suburbanos. Os milionários urbanos/suburbanos
têm mais de 3 vezes a probabilidade de possuírem carros importados de luxo do que os leiloeiros. Os leiloeiros possuem uma proporção mais alta de sua riqueza em bens que se valorizam do que os outros geradores de alta renda e investem em categorias que conhecem bem. Os leiloeiros têm experiência com a falência. Eles têm consciência de que os bens de consumo muitas vezes acabam gerando alguns poucos centavos por dólar. Uma leiloeira nos explicou por que ela é tão frugal. Quando eu era bem jovem, vi uma mulher chorando, sentada numa cadeira na frente de sua casa. Enquanto isso, as pessoas davam lances e iam-se embora levando tudo o que ela possuía. Nunca vou me esquecer dessa mulher. Vamos perguntar à típica milionária americana self-made sobre sua defesa. Vamos nos referir a ela como Sra. Jane Rule. A Sra. Rule e seu marido possuem uma pequena empresa de leilões e avaliações. Também costumam investir em várias categorias de objetos que avaliam. Aparentemente, o administrador é o Sr. Rule. É ele quem recebe boa parte do crédito pelo sucesso da firma. Afinal, ele fala muito bem e muito depressa. Mas a verdade é a Sra. Rule, a verdadeira força e verdadeira líder dessa empresa. É ela com seu planejamento, suas concepções, sua elaboração de orçamentos, sua cobrança de contas e seu marketing que deu sucesso a essa companhia de leilões. Por que o senhor e a senhora Rule são milionários hoje? Porque a senhora Rule joga tremendamente bem na defesa. Ela é responsável pelo orçamento e pelos gastos tanto da casa como da firma. E você? Será que na sua casa há alguém responsável pela elaboração do orçamento? Comumente, a resposta é, na verdade, não. Com demasiada frequência, as pessoas permitem que a sua renda defina o seu orçamento. Quando falamos ao nosso público sobre os hábitos de planejamento e orçamento dos ricos, alguém sempre faz uma pergunta previsível. Ora, por que o milionário precisa fazer orçamento? A resposta é sempre a mesma. Eles ficaram milionários fazendo orçamentos detalhados e controlados de suas despesas. E é assim que mantém o seu status afluente. Por que precisamos fazer uma analogia para demonstrar o nosso argumento? Perguntamos, por exemplo, você já reparou nessas pessoas que você vê fazendo jogging dia após dia? São elas que parecem que não precisam fazer exercício. Mas é por isso mesmo que elas estão em forma. Os que são ricos trabalham para se manter financeiramente em forma. Mas aqueles que não estão em boa forma financeira pouco fazem para mudar sua situação. A maioria das pessoas quer estar fisicamente em forma, e a maioria sabe o que é necessário para conseguir isso. Porém, apesar de saberem, as pessoas nunca ficam bem condicionadas fisicamente. E por quê? Simplesmente elas não têm disciplina para fazer exercícios. Elas não organizam seu tempo para isso. É como ficar rico na América. É claro que você quer, mas você joga pessimamente mal na defesa. Você não tem disciplina para controlar seus gastos. Você não destina um tempo para elaborar um orçamento e fazer um planejamento. Note que o SAR passa 3 vezes mais tempo por mês fazendo exercícios físicos do que planejando suas estratégias de investimento. Mas a Sra. Rule é diferente. Ela é como a maioria dos milionários. Ela é disciplinada. Ela destina um tempo para planejar e fazer seu orçamento. Isso se traduz em riqueza. A renda familiar da Sra. Rule varia de ano para ano. É típico que os leitores tenham altos e baixos em seu fluxo de caixa. Muitas vezes, uma baixa na economia do país se traduz na maior demanda por serviços de leiloeiros. Durante os últimos 5 anos, a sua renda anual esteve numa média de $90.000. Porém, o seu patrimônio líquido não para de aumentar. Hoje, a Sra. Rule tem um patrimônio líquido de mais de $2 milhões. Na nossa pesquisa, ela respondeu sim para nossas 4 perguntas sobre planejamento de orçamento. Você deseja se tornar rico ou permanecer rico? Você é capaz de responder sim, sincera e honestamente às 4 perguntas? Você deseja se tornar rico e permanecer rico?
Você é capaz de responder sim, sincera e honestamente a 4 perguntas simples? Pergunta 1. Você planeja seus gastos de consumo anuais segundo uma variedade de categorias relacionadas à alimentação, roupas e moradia? A senhora Rule faz isso, assim como a maioria dos milionários. Na verdade, na nossa última pesquisa, descobrimos que para cada 100 milionários que não fazem orçamento, há cerca de 120 que fazem. Podemos antecipar sua pergunta sobre os milionários que não fazem orçamento. Como então eles se tornaram milionários? Como controlam seus gastos? Eles criam um ambiente econômico artificial de escassez para si e para os outros membros da família. Mais da metade desses que não fazem orçamentos investem primeiro e depois gastam o restante de sua renda. Muitos chamam a esta estratégia de pague a si mesmo primeiro. Essas pessoas investem no mínimo 15% de sua renda realizada anual antes de pagarem aos que lhes venderam alimentos, roupas, moradia, crédito e assim por diante. E o que dizer dos milionários que não fazem orçamento nem criam um ambiente de relativa escassez? Alguns herdaram todo o seu dinheiro, ou a maior parte. Outra minoria, menos de 20% dos milionários, ganham uma renda tão alta que de certa forma pode comer toda a sua renda e continuar tendo um patrimônio líquido de 7 dígitos. Em outras palavras, sua extraordinária ofensiva compensa a falta de defensiva. Mas o que acontece se você ganha 2 milhões por ano e tem um patrimônio líquido de 1 milhão? Tecnicamente você é milionário, mas espiritualmente você é um sar. E é bem provável que seu status de milionário seja temporário. São essas as pessoas sobre as quais você lê nos jornais. A imprensa adora exibir anormalidades, tanto da natureza quanto da economia. Será que a imprensa popular publicaria um artigo sobre a Sra. Rule? Não é provável. Quem se interessa pela casa da Sra. Rule, que vale 140 mil, ou por seu carro americano de 4 anos de idade? Quem quer vê-la sentada na mesa da cozinha 3 noites seguidas organizando o orçamento anual da família? Será que é empolgante computar e contabilizar cada dólar que foi gasto no ano passado? Você ficaria fascinado ao assistir a Sra. Rule computar e alocar futuros dólares em dezenas de categorias de consumo? Quanto tempo você aguentaria observá-la enquanto ela cuidadosamente completa seu calendário anual de verbas? Bem, também não é divertido para a Sra. Rule, mas na mente dela existem coisas piores, tais como nunca conseguir se aposentar e nunca ter dependência financeira. É muito mais fácil planejar seu orçamento se você visualizar os benefícios dessa tarefa a longo prazo. Tarefa a longo prazo. Tarefa a longo prazo. Pergunta 2. Você sabe quanto a sua família gasta por ano em alimentação, roupas e moradia? Quase 2/3 dos milionários pesquisados, 62,4%, responderam sim a essa pergunta. Também a Sra. Rule respondeu afirmativamente. Porém, apenas cerca de 35% dos não milionários geradores de alta renda responderam sim a essa pergunta. Muitos destes tipos de alta renda, baixo patrimônio, não fazem ideia do quanto gastam a cada ano por artigos tais como comida consumida em casa, comida consumida fora de casa, bebidas, presentes de aniversário e de Natal para cada categoria de recipiente, cada categoria de roupa para cada membro de família em cada loja, como babysitters, creches, utilização de linhas de crédito, contribuições de caridade, consultoria financeira, mensalidades de clubes, veículos e despesas relacionadas, despesas escolares, férias, eletricidade, aquecimento e seguros. Note que nós não incluímos hipoteca na nossa lista. Muitas vezes, esses tipos de alta renda, baixo patrimônio líquido, se vangloriam do quanto eles economizam em impostos por meio de suas deduções sobre as hipotecas. É certo que a maioria dos milionários que têm uma hipoteca a pagar também se aproveita dessas leis. Mas a maioria dos milionários também sabe dar conta das outras categorias de despesas domésticas. Agora pergunte a uma típica pessoa de alta renda, baixo patrimônio, sobre seus objetivos. O que ele irá dizer? Um grande objetivo que eles costumam mencionar é minimizar seu fardo tributário e utilizam as deduções da hipoteca
como uma maneira de diminuir os impostos. Por que essas mesmas pessoas nunca computam seus outros gastos domésticos? Simplesmente porque eles não percebem nenhum valor em fazer isso. Do seu ponto de vista, a maior parte dos seus gastos domésticos não gera a dedução de impostos. Porém, a Sra. Rule vê as coisas de uma maneira diferente. Seu objetivo é se tornar financeiramente independente, no seu caso, ter 5 milhões quando ela e seu marido se aposentarem. Ela acredita que fazer o orçamento e contabilizar todo o consumo doméstico é algo diretamente relacionado com esse objetivo. Do seu ponto de vista, tabular ajuda a controlar o consumo. Também reduz a probabilidade de se destinar muito dinheiro a produtos e serviços que não são realmente importantes. A Sra. Rule sempre tabulou as despesas para seu marido. Ela percebe que o mesmo sistema que ela usou para a contabilidade comercial pode ser usado na área doméstica. Esta é uma vantagem de ser dono de seu próprio negócio. A Sra. Rule quer estar livre de preocupações financeiras antes de completar 65 anos. A cada vez que ela faz sua tabulação, ela diz a si mesma que está reduzindo seu medo de nunca conseguir se aposentar confortavelmente. Quem tem preocupações com seu futuro financeiro? Não a Sra. Rule. Embora tenha uma renda anual de 90 mil, seu patrimônio líquido é de mais de 20 vezes essa quantia. E ela tem controle total de seus gastos domésticos. Robert e Judy, por outro lado, sentem medo. Esse casal ganha 200 mil por ano, ou seja, mais que o dobro da Sra. Rule. Entretanto, assim como muitos casais de alta renda de hoje, um dia Robert e Judy possuem apenas uma fração da riqueza da Sra. Rule. Eles sentem que é o consumo que a controla, e não o contrário. A Sra. Rule poderia achar assustador ter 200 mil de despesas a cada ano. Robert e Judy têm 14 cartões de crédito. O casal Rule tem 2, um para uso comercial, outro para gastos domésticos. Vamos falar um momento sobre os cartões de crédito. Tome uma grande amostra de milionários e faça uma simples pergunta sobre seus cartões de crédito. Os resultados lhe darão uma excelente ideia de quem esses milionários realmente são. Senhor e senhora milionário, por favor, indique fazendo um círculo em torno do número apropriado os cartões de crédito que você ou que qualquer membro da sua casa possui. Marque todos os números que se aplicam. Agora feche os olhos e imagine que você é um milionário com patrimônio líquido de quase 4 milhões. Que cartões de crédito seriam coerentes com sua situação de vida? Talvez no topo dessa lista estivesse o American Express, o Diners Club ou o Carte Blanche. Ou talvez você se considere um milionário sensível à moda. Você pode listar cartões de crédito da Brooks Brothers, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Lord Taylor ou até mesmo da Ed Bauer. Mas se mencionasse esses cartões, você estaria entre a minoria dos milionários. Os resultados da nossa pesquisa nacional revelam algumas preferências interessantes quanto a cartões de crédito. Alguns pontos altos. Tal como a maioria dos lares americanos, a maior parte dos lares ricos tem um Mastercard ou um cartão Visa. A casa do milionário tem 4 vezes mais probabilidade de ter um cartão da Sears, 43%, do que da Brooks Brothers, 10%. Tanto os cartões da Sears como da Penny são significativamente mais populares entre os ricos do que os cartões de lojas de alto status. Apenas 21% dos lares ricos da América têm um cartão Neiman Marcus. 25% têm o Saks Fifth Avenue. 25% têm o Lord e Taylor. E apenas 8,1% têm um cartão Ed Bauer, Saks Fifth Avenue. Os 3 cartões mais usados entre os lares milionários americanos são o Visa, com 59%, Mastercard, com 56%, e Sears, com 43%. Apenas 6,2% dos milionários que responderam têm o cartão American Express Platinum. 3,4% têm Diners Club e menos de 1% têm o Carte Blanche.
Pergunta 3. Você tem um conjunto claramente definido de objetivos diários, semanais, mensais, anuais e para toda a vida? A origem dessa pergunta vem de um decamilionário que entrevistamos há 12 anos atrás. Ele nos disse que começou a ser atacadista de alimentos aos 19 anos de idade. Nunca terminou o curso secundário formal, mas acabou conseguindo um diploma de equivalência do secundário. Nós lhe pedimos que explicasse o fato de que, embora nem tivesse terminado o secundário, já acumulara mais de 10 milhões. Sua resposta foi a seguinte: sempre fui orientado para os objetivos. Tenho um conjunto bem definido de objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais, objetivos anuais e objetivos para toda a minha vida. Tenho objetivo até mesmo para ir ao banheiro. Sempre digo aos nossos jovens executivos que eles precisam ter objetivos. A Sra. Rule também é orientada para os objetivos. Assim também é a maioria dos milionários. Para cada 100 milionários que responderam não para essa pergunta, há 180 que responderam sim. Quem são os nãos? Muitos são os tipos de alta renda e riqueza herdada. Muitos cidadãos mais velhos e milionários aposentados, que já atingiram a maior parte de seus objetivos, também responderam não. Refletir sobre os comentários de um multimilionário de 80 anos de idade. Autores: a primeira pergunta que sempre fazemos é sobre os objetivos. Quais são seus objetivos atuais? Sr. Clark: estava a $438 a onça ontem em Londres. Depois que o Sr. Clark ligou seu aparelho para a surdez, repetimos a pergunta. Sr. Clark: há objetivos? Pensei que estava perguntando sobre o preço do ouro. Ah, sim, meus objetivos. Bem, já realizei o que tentei fazer. Meu objetivo a longo prazo era, naturalmente, acumular riqueza suficiente para poder parar de trabalhar e aproveitar a vida. Eu já caminhei por essa estrada. Tenho uma reputação internacional. Minha empresa é uma das maiores do mundo na área de soldagem. Não quero me aposentar nunca. Mas agora meu objetivo é a minha família e a autossatisfação que sinto por tudo aquilo que realizei. O Sr. Clark é um exemplo típico dos cidadãos mais velhos que acumularam uma riqueza significativa. Aliás, apenas 2 milionários, de todos os que nós entrevistamos até hoje, nos disseram que seu objetivo era gastar meu último dólar no dia em que eu morrer. Nem o Sr. Clark, nem a Sra. Rule têm um objetivo assim. A Sra. Rule planeja deixar uma poupança para a educação de todos os seus netos. Ela também quer desfrutar da vida agora e depois que se aposentar. Ela quer segurança financeira. Seu objetivo é acumular 5 milhões. E ela sabe o quanto precisa colocar de lado cada ano para atingir seu objetivo. Mas será que ela é feliz? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazem a respeito dos milionários frugais. Sim, a Sra. Rule é feliz. Ela tem segurança financeira. Ela tem prazer em fazer parte de uma família unida. Sua família é tudo para ela. Sua vida e seus objetivos são simples. A Sra. Rule não precisa de um contador para fazer seu planejamento, apesar de que ela procura uma consultoria especializada quando se trata de suas necessidades domésticas e comerciais. Mas Robert e Judy, o casal de alta renda e baixo patrimônio, estão com uma enorme necessidade de ter uma mão forte e inteligente que os guie. Eles precisam de um consultor financeiro que tenha considerável experiência em mudar a orientação de seus clientes, que os ajude a mudar o ambiente de sua casa, transformando um ambiente de caos e hiperconsumo num ambiente de planejamento, orientado para objetivos, orçamento e controle. Será que então eles serão felizes? Não sabemos. Mas isso nós podemos lhe dizer. As pessoas financeiramente independentes são mais felizes do que seus correspondentes na mesma faixa de renda e de idade que não têm segurança financeira. As pessoas financeiramente dependentes parecem mais capazes de visualizar os futuros benefícios que resultam de uma clara definição de seus objetivos. A Sra. Rule, por exemplo,
Visualiza todos os seus netos se formando